Olá, alunos online, seja bem-vindo à videoaula de revisão do curso de Cartoon. Nesta videoaula estarei revisando a teoria da composição. Se você já tem assistido todas as videoaulas até agora, você já sabe o que eu estou falando. Então, compor um desenho nada mais é do que você saber unir uma forma com a outra, analisar todas as linhas que envolvem o início do desenho, seria a parte da criação, então seria a essência, e saber também analisar a etapa final, que seria aí o resultado do nosso esboço, ok? Se você analisar nesses desenhos que eu fiz aqui do lado esquerdo, junto a mim, você poderia perceber que um ou outro não são tão agradáveis aos olhos, ok? Então, no meu caso aqui, em minha opinião, eu não gostei muito desse personagem porque ele é um pouco antipático, e desse personagem aqui. Então, são dois personagens que eu mudaria um pouco a composição para deixar eles um pouquinho mais simpáticos, ok? Agora os outros ficaram bem legais, têm uma personalidade pessoal, então dá uma analisada sempre que você concluir o esboço, para você saber qual que é mais interessante ou não, ok? E uma outra coisa é sobre as qualidades que você tem adquirido. Se você tem feito todas as atividades, provavelmente você já tem a primeira noção do cartunista, que seria a noção de posicionamentos, ok? A noção de posicionamentos, ela surge sempre na etapa inicial. Você cria a combinação das formas, analisa as linhas de posicionamentos e depois você vai compondo olho, nariz, boca. A ordem você que escolhe, ok? Não existe uma maneira correta de se desenhar, mas uma maneira que funcione. Então, se funcionou para você, o resultado ficou ótimo, manda ver, ok? Outra coisa é sobre a composição dos personagens. Você pode separar em 3 etapas. No caso, eu já tenho mostrado no passo a passo. Tem alguns casos que eu coloco mais de um passo, ok? Então, se você for compor um desenho, siga uma ordem de construção. Não faz o desenho em qualquer ordem, ok? Se você faz sempre em ordens diferentes, provavelmente você vai ficar confuso no decorrer do desenvolvimento, tá? Lógica das atividades. Se você praticar as atividades que eu passei, provavelmente a sua mente vai começar a sentir um pouquinho mais de confiança no que diz respeito a deixar um tipo de lápis para poder fazer com o outro. Quando a gente começa esboçando, você provavelmente começa com uma lapiseira bem suave para você ir moldando o desenho e você poder ter a abertura para corrigi-lo. E no decorrer dos vídeos eu venho mencionando sobre vamos agora tentar deixar um pouquinho a lapiseira para poder tentar fazer diretamente com o lápis 6B, ok? Então, em alguns vídeos eu já andei fazendo o desenho somente com o 6B, e depois, com o tempo, quando a gente entrar numa etapa um pouquinho mais complexa, a gente volta a esboçar com a lapiseira para voltar à ideia de começar a sentir mais confiança de novo, ok? Então, seja personagem, seja cenário, sempre que você sentir um pouco inseguro, componha o desenho primeiro com uma lapiseira, beleza? Então, essa é a dica. O segredo da composição, ele se resume a 3 ideias que eu determino como essenciais, como primordiais, ou as verdades absolutas que eu sigo, ok? Então, primeiro você tem que dominar a composição. Essa seria a primeira verdade. Você tem que treinar de tal forma que o personagem sempre, no final, ele fique bonito e compatível com o seu personagem, ok? Compatível seria largura e altura correta, ok? Então, essa seria a primeira ideia. Você tem que compor o desenho certo. A segunda seria você dominar a proporção.
Assim que você concluir o desenho, você tem que analisar e reanalisar para você saber se a altura e a largura, a posição do olho, nariz e boca tá certo, ok? Se você não fizer isso, provavelmente o seu personagem não vai ficar interessante. E também vai ser um personagem que sempre vai estar mudando de características. E a terceira verdade é esboce com confiança. Sempre que você estiver criando um esboço, analisa se a forma, se as formas envolvidas elas estão em equilíbrio, né? Se o círculo está combinando com a forma que você escolheu. No caso aqui tem um círculo e uma elipse, tá? O resultado é esse. Aqui tem um quadrado com um pentágono. Então analisa sempre o resultado final, veja se combinou. Se combinou, se agradou você em primeiro plano, tá ótimo, tá? Depois pede opiniões de amigos, você também vai estar tendo uma noção maior. E por fim, sempre analisa o equilíbrio, né? Posição dos olhos, se estão certo, se os ombros estão alinhados, se a proporção dos braços estão coerentes. Enfim, todo o equilíbrio do desenho você tem que analisar, ok? Então é isso, 3 dicas aí muito importantes para que você revise toda essa parte conceitual da aula 1, seria a criação com base em formas. Lembrando aí, primeiro, você deve dominar a combinação. Segundo, você deve dominar a proporção. E terceiro, por fim, você tem que esboçar com confiança, ok? Desenvolva essas 3 verdades absolutas aí. E boa aula. Até mais. Tchau, tchau.